Agora querem me prender por tentativa de... Que golpe, porra! Que golpe! Presidente, que golpe é esse? Sem tropa, sem armas, sem forças armadas, sem nada. Meus amigos, foi desse jeito aí que o presidente desbancou o sistema, né? Em entrevista concedida, né, no dia de ontem, à CNN News, olha, o presidente botou tudo para fora. Não foi só por lá que ele passou, não. Passou em outros veículos de mídia mainstream, levando o seu recado. Tudo isso depois, é óbvio, né, da solicitação, né, do pedido do PGR Gonê para a sua prisão por 43 anos. Dá uma olhada nisso. Não foi só contra o presidente Bolsonaro, mas atinge também mais 7 autoridades que estiveram com ele no seu governo. Um verdadeiro absurdo. Mas o presidente foi à mídia mainstream e, olha, rasgou o verbo, pessoal. E isso não vem sozinho, vem depois de várias menções e trabalhos de toda a sua base, mas principalmente daquele trabalho realizado lá fora, né? Lá pelo seu filho, Eduardo Bolsonaro, que, olha, movimentou tanta a gente que chegou ao homem mais poderoso do planeta. É ele mesmo, o Donald Trump. Inclusive, eu já vou dar continuidade aqui, porque tem uma questão importante no dia também de ontem. Isso já foi alvo de algumas lives nossas, mas no dia de ontem, e você está vendo em primeira mão aqui, inclusive dublado em português, olha, jornalistas brasileiros foram atrás do Trump para saber que relação dele é essa com o presidente Bolsonaro, se ele vai salvar o Brasil. E, olha, ouve aí. Detalhe, a mídia tentou distorcer. Mas dá uma olhada, não conseguiram, não. Eles o declararam culpado? Não. Olha, aqui está. O presidente Bolsonaro é um homem bom. Eu conheci muitos primeiros ministros e presidentes, reis e rainhas, e eu o conheço, e sou bem bom nisso. O presidente Bolsonaro não é um homem desonesto. Ele ama o povo do Brasil. Ele lutou muito pelo povo do Brasil. Ele negociou acordos comerciais contra mim pelo povo do Brasil, e foi muito duro. E ele foi duro porque queria fazer um bom acordo para o seu país. Não precisa mais do que isso, né? A imprensa pegou essa parte, tem um trecho, fica um pouquinho confuso, onde o Trump fala e diz, olha, não é porque ele é meu amigo, é porque isso é a justiça e ele foi bom para o seu país. Bom, vamos lá. Você quer ver esse material na íntegra? Já tem live, né, sobre esse tema, mas o objetivo aqui é outro, porque a coisa ficou muito mais grave do que isso. Nesse momento que eu estou preparando esse material aqui para vocês, acabou de sair a seguinte notícia. Aliás, quem está aqui há mais tempo no canal sabe, porque eu já trouxe. Pessoal, só coloca aí, dá like, se inscreve e compartilha agora aí. Vamos fazer isso pelo canal, dá like, se inscreve e compartilha, está com vocês aí, tá? Eu vou correr aqui, porque essa é uma daquelas notícias relâmpagos, né? Aqui do canal Pátria e Defesa. Olha, vamos lá. Após pedido de Trump, o governo dos Estados Unidos abre investigação comercial contra o Brasil. Para você que está assistindo aqui no dia 16, esse material, deixa eu explicar, é o assunto do momento para a mídia. Aliás, se eles estiverem se levando a sério ou levando o povo brasileiro a sério, porque foi isso que aconteceu na virada entre a noite e a madrugada, entre o dia 15 e o dia 16. Simplesmente a seção 301, que pode ser acionada pelo presidente dos Estados Unidos, definiu investigação sobre práticas cometidas por autoridades brasileiras. Vamos ler aqui o escritório do representante comercial dos Estados Unidos, o STR, né, na sigla em inglês, iniciou uma investigação comercial contra o Brasil, a pedido do presidente dos Estados Unidos. Meu amigo, pensa que isso é pesado. O anúncio foi feito em um documento oficial divulgado na terça-feira, nós estamos aqui na quarta, na terça-feira, dia 15, por orientação do presidente Trump. Estou iniciando uma investigação com base na seção 301 sobre os ataques do Brasil contra empresas americanas de mídia social, bem como outras práticas comerciais desleais que prejudicam empresas, trabalhadores, agricultores e inovadores tecnológicos dos Estados Unidos, diz o embaixador Jameson Green, né, representante comercial dos Estados Unidos. No documento, o responsável pelo órgão governamental afirma que tem documentado as práticas comerciais desleais do Brasil, que restringe o acesso a exportadores americanos ao seu mercado há décadas, mas não cita provas, mas enfim, e os detalhes. Mas a investigação, você já sabe do que se trata, existe até processos, inclusive movidos pelo próprio Trump e as suas empresas, a Trump Media, em relação a autoridades no Brasil, né?
E aqui está o documento oficial, está na conta do próprio X, né, do representante. E, meu amigo, isso é sério, tá? Porque, entenda, está muita gente preocupada com relação às tarifas e tudo mais. Olha, o tarifaço, o Trump meio que ordenou contra vários países no mundo. Mas o que nós estamos vendo nesse momento é uma amplificação disso para países que atacam ou guerriam comercialmente contra os Estados Unidos no que diz respeito a uma de suas armas de guerra. A arma de guerra de quinta geração é arma econômica, né, pessoal? E, para quem não sabe, os Estados Unidos, não é à toa que a gente sempre fala sobre isso, não é simplesmente a potência ou maior potência militar e econômica do mundo à toa. Ela tem simplesmente o maior arsenal bélico do mundo, seja convencional ou nuclear, mas ela tem a maior arma econômica do planeta, chama-se dólar. E nós temos visto os ataques reiterados de autoridades brasileiras, inclusive do próprio presidente do Brasil, que, olha só, mesmo sem o aval ou o consentimento, tem levantado a bandeira dentro dos BRICS para confrontar a moeda americana. Isso não vai ficar barato, não. E um detalhe, dá uma olhada no que está prestes a vir. De forma tabelada, os Estados Unidos também estão infringindo sanções a países como, por exemplo, a Rússia, na questão do conflito Rússia-Ucrânia, e aqueles que estão, vamos dizer assim, fomentando pelo lado russo o conflito. O que significa isso? São países que, driblando as sanções já colocadas pela Europa e os Estados Unidos em relação ao país do Putin, né, têm simplesmente fomentado o conflito a partir de compras, voluptuosas compras, né, de suas commodities energéticas. O que a gente está falando? Gás, petróleo e por aí vai. O Brasil hoje é o maior comprador de diesel da Rússia. E isso vai diretamente para os cofres russos e alimenta a máquina de guerra do país. Pessoal, eu não estou entrando em detalhes aqui do certo ou errado sobre isso. O que nós estamos explicando é que há um contorno dessas sanções. E, finalmente, depois dos progressistas saírem do poder, que eles também impuseram, o Biden impôs essas sanções, mas não fiscalizavam. Os Estados Unidos está indo na fonte do problema. E um detalhe, alertou nesses últimos dias Rússia, China, Índia e Brasil. A Rússia é óbvio, como tomador do crédito, mas China, Índia e Brasil, principalmente como apoiadores do adversário americano. O Brasil hoje, inclusive, já figura na posição de alguém que está contrário, adversário das políticas que o Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos, deseja manter e implementar. Olha só, tem muita coisa. Calma, que tem muita coisa, nós vamos além aqui. Né? Houve o pronunciamento do senador republicano aqui, o Lindsey, e eu vou trazer isso para vocês. Já foi assunto de outra live nossa, mas dá uma olhada como isso começa a soar uma música que vai ganhando todo um enredo e vai sendo emendada. Vamos ouvir aqui. Presidente Trump ferramentas que ele não tem hoje, uma verdadeira marreta. E os grandes infratores aqui são China, Índia e Brasil. A Índia compra petróleo barato da Rússia e o revende. Isso é desprezível. Sim, conversei com o presidente Trump. Ele disse na semana passada, é hora de mudar. Ele tentou atrair Putin para a mesa, mas meu objetivo é acabar com esta guerra. E a única maneira de acabar com essa guerra é fazer com que as pessoas apoiem Putin, fazendo-as escolher entre a economia americana e ajudar Putin. E você só pode ter um negociador, e esse será o presidente Trump, com a máxima flexibilidade para acabar com essa guerra. China, Índia e Brasil, vocês vão se machucar muito se continuarem ajudando Putin. Dá uma olhada, isso foi um recado direto. Você acha que é pouco ainda? Houve hoje, detalhe, o senador Lindsey Graham coordena, né, um grupo de outros senadores que estão passando um projeto no Congresso americano que pode dar liberdade ao Trump de taxar, né, de sancionar os países que continuarem fazendo comércio com a Rússia em até 500%. O que já se entende como claro, já para o próximo dia 2 de setembro, está pertinho ali, pessoal, após 50 dias, é que países que continuarem fazendo isso serão já inicialmente taxados extra em 100% pelos Estados Unidos. É um baque. Se você acha que tudo aquilo que já está acontecendo, já está afetando o setor do agro no Brasil,
meramente porque o grupo político que comanda o Brasil hoje quer e é vaidoso e não tem a dimensão do seu próprio tamanho geopolítico, saiba que isso pode piorar bastante. E quando eu digo piorar, eu estou falando do ponto de vista bélico. Dá uma olhada aqui o que o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, diz sobre as sanções e quais países poderão ser afetados. Nós estamos falando do secretário-geral da maior coalizão militar do planeta. Ouve aí. E aí, detalhe, transborda o próprio Estados Unidos e vai para todo o Ocidente, porque aqui nós estamos falando de Estados Unidos e toda a Europa. Vamos lá. Que os Estados Unidos agora vão fornecer massivamente armas para a Ucrânia, vindas dos próprios Estados Unidos. Não apenas defesa aérea, também mísseis, também munição, pagos pelos europeus. E, em segundo lugar, que o presidente Trump basicamente disse que se a Rússia não levar a sério as negociações de paz em até 50 dias, ele vai impor sanções secundárias a países como Índia, China e Brasil. Meu conselho para esses 3 países, se você mora em Pequim, Delhi ou é presidente do Brasil, talvez queira prestar atenção nisso porque pode te afetar seriamente. Por favor, ligue para Vladimir Putin. Tem um recado extra dentro disso, né? Lembra quando ele fala que se você mora em Nova Delhi ou Beijing, né? Mas quando ele vai falar do Brasil, ele diz ou conhece o presidente do Brasil, é porque ele simplesmente não sabe qual é a capital do Brasil. O Brasil, e eu sempre digo isso é por parte dos atuais governantes. O ego do atual governante no Brasil está emitindo cheques que ele não pode pagar. Sequer a OTAN sabe direito qual é a questão geopolítica e estratégica do Brasil. O Brasil está se envolvendo numa briga, num conflito que não é nosso. Seu amigo está revelando isso aqui para vocês porque, olha, não foi uma nem duas, são 30 anos de reuniões representando o setor de defesa, o setor estratégico brasileiro dentro e fora do país, inclusive em searas como essa. O Lula não sabe onde está se metendo. Aliás, talvez ele saiba, porque para quem acredita que há alguma coincidência nisso, eu vou trazer o maior mestre em termos cognitivos da direita brasileira, aquele que falava em direita antes sequer que as pessoas tivessem noção que isso existia. E eu vou trazer um vídeo com áudio que tem mais de 20 anos. Presta atenção se não parece que é dos dias de hoje. Professor Olavo de Carvalho falando sobre o que está acontecendo nesse momento no Brasil. E ele vai desmistificar uma pergunta que está no coração de todo mundo. Meu Deus, por que esses comunistas estão destruindo tudo? Não é meio que burrice isso? Será que esse pessoal realmente tem problema cognitivo ou faz parte de um grande plano? Eu vou deixar o mestre, o professor Olavo de Carvalho, te responder isso. Cola aí. Mas parece que no Brasil ninguém sabe esta coisa. Por exemplo, você empobrecer o povo parece economicamente irracional, e é de fato irracional. Então, nesse sentido, tudo que o nosso governo está fazendo é irracional, mas politicamente já se sabe desde o tempo de Maquiavel que o sistema de poder mais estável, mais durável, mais difícil de derrubar é aquele no qual o governo seja rico e o povo seja pobre. O povo inclui todas as classes sociais, os ricos e os pobres são pobres em face do governo. Então, quer dizer, o que o governo atual está fazendo não faz sentido econômico. Mas, politicamente, ele está fazendo o melhor que ele pode para concentrar todo o poder na sua mão e se manter no poder, eliminando qualquer possibilidade de oposição efetiva. Não de oposição nominal, porque nós temos oposições nominais hoje. Tá certo? Ora, como é que se faz isso? Eu digo, a própria supressão do debate político já é isso. Então, por exemplo, hoje em dia, se você tenta descrever como que as correntes hoje dominam o Brasil, chegaram ao poder e como elas estão montando um sistema para se eternizar lá, as pessoas ficam tão espantadas de você estar explicando isso que elas dizem que é teoria da conspiração, quando vamos dizer, é ciência política elementar. Entendeu? Ficou claro? Pessoal, o óbvio só é óbvio para o olho preparado. Parabéns, professor mestre, meu professor Olavo de Carvalho e de muitos daquele da direita. Da direita, que é direita à raiz, né, pessoal? Dá like, se inscreve e compartilha. Gostou até aqui, pessoal? Olha, essa é mais uma inopinada nossa. Eu gostaria de fazer um convite para vocês. Se você chegou até aqui, não vai custar nada não, pessoal. Dá like, se inscreve e compartilha.
faz parte da família Pátria e Defesa, tem live todos os dias aqui. Aliás, hoje já é quarta-feira, então tem live aberta logo mais à noite e tem live do Clube de Membros. Para quem não sabe, nós criamos a nossa própria plataforma, o Pátria e Defesa app. Olha, se você não está lá, não sabe do que está perdendo. E na última quinta-feira nós tivemos esse seminário de internacionalização. Eu dei de presente aos inscritos aqui do canal Pátria e Defesa no YouTube. Foi um sucesso, nós tivemos um evento fechado e privado, mais de 1.000 pessoas online e, como resultado disso, preenchendo os formulários no final de interesse, centenas de pessoas. E foi tanta gente que o pessoal pediu para eu dobrar a dose. Então, eu estou anunciando aqui pela primeira vez que no próximo dia 31 de julho, às 20h30, é uma quinta-feira, último dia do mês de julho, ainda nas férias, né, políticas, nós teremos a continuidade, a versão 3 do Seminário de Internacionalização. Se você tem interesse sobre residência legal no exterior, conta bancária no exterior, abrir uma empresa nos Estados Unidos, no Uruguai, no Paraguai, no Panamá, é um dos melhores destinos, olha, cola aí. Se você quer fazer uma segunda residência e alcançar uma segunda cidadania, não ficar refém de um território, refém dos comunistas, pessoal, isso aí, olha, aquela história de comer o cachorro, que era fantasia lá atrás, está muito próxima. Em outros termos, é verdade, o Brasil tem dimensões diferentes dos seus vizinhos, como Venezuela e Cuba, mas uma versão brazuca está vindo aí. Inclusive, para quem acha que isso vai ou pode, ou quando é que vai acontecer, saiba que, para quem convive no centro de poder, a única resposta é que, meu amigo, acorda. Já aconteceu, você já está dentro disso. Agora é saber como nós podemos nos proteger, a você, a sua família, aos seus, para que você, fortalecido, possa ajudar o nosso país, o nosso Brasil, a sair desse atoleiro vermelho. Legal? Cola junto aí basta você fazer parte. Você entra aqui no patriadefesa.com, está aqui o nosso formulário, mas se você quiser se inscrever efetivamente, está aqui o cartaz, ó, seminário, você pode ir tanto no QR Code ou nesse link, ó, seu.bio/auditório. É o mesmo link do seminário passado, mas agora você está indo para outro destino, legal? Só para deixar claro aí, basta ou no QR Code ou seu.bio/auditório, faça o seu cadastro lá, garanta a sua vaga, as vagas são limitadas, você não vai pagar nada, é um presente da minha parte para os inscritos do Pátria e Defesa, mas o número de vagas é limitado, porque a plataforma nós pagamos, então não dá para você colocar o mundo todo, e não fica produtivo, e na verdade é preciso ser meritocrático, as pessoas precisam merecer a qualidade e a informação que elas vão receber lá, tá? Chega junto aí. Pessoal, quando você clica aí, você chega nessa tela, basta ir cumprindo os passos. A informação mais importante é o e-mail, repete lá, põe o e-mail novamente, até para você receber as mensagens de confirmação do evento e o link para a participação, legal? Você não vai pagar nada por isso. Olha, dá like, se inscreve, compartilha, coloca aí para o pessoal. Só para conhecer rapidamente, essa é a nossa plataforma, Pátria e Defesa app. Aqui estão todos os nossos shorts, materiais, as notícias que nós tratamos, inclusive essa que nós tratamos aqui nos vídeos, e fiz esse convite. Se você quer ir direto e quer passar todo esse processo, já sabe o que quer na verdade, e, olha, quer mudar de vida realmente, coloca aí, contato@internacionalismo.com. Bate um papo com o pessoal da internacionalismo.com, que eles são responsáveis por fazer todo esse processo de liberdade pessoal, financeira, econômica e patrimonial no exterior. Contato@internacionalismo.com. Bom, a gente vai chegando aqui no finalzinho, né? E espero que vocês tenham gostado demais esse complemento aqui do canal Pátria e Defesa, a Break News, o presidente Bolsonaro, olha, ele foi com tudo. Posso terminar aqui com a fala do presidente na CNN? Olha, foram 40 minutos de entrevista, tá? O presidente arrebentou, mas posso dizer a verdade para vocês? Quem é da direita já ouviu o que o presidente vai falar. O bacana foi o presidente falar isso aqui no final para todo o Brasil. Ouve aí. E pergunte para um qualquer lá, me dá o nome de 3 ministros do Lula, ele não sabe. Okay. Só tem gente lá que não tem qualificação, lamentavelmente. Presidente, é tudo negociação. Vá no Banco do Brasil, vê quantas diretorias estão na mão de partidos políticos. Veja no meu governo quantos tinha. Vê as estatais como é que está. Vê os Correios como estão. Rombo aí enorme. O postal, o Banco do Brasil, o rombo do ano passado de 14 bilhões de reais. O previ deles, pô. É assim está o Brasil, pô. Agora querem me prender por tentativa de... Que golpe, porra! Que golpe! Pessoal, foi desse jeito aí. Não teve golpe, não. E eu termino com a nossa vinhetona. Tamo junto até depois do fim. Dá like, se inscreve e compartilha. Olha, forte abraço e fui.